Salmos capítulo 104. Se todos encontraram, vamos ler com a ajuda de Deus. A glória de Deus é manifestada na criação e na conservação de todas as coisas. Bendize a minha alma ao Senhor. Senhor Deus meu, Tu és magnificentíssimo, estás vestido de glória e de majestade. Ele cobre-se de luz como de um vestido, estende os céus como uma cortina, põe nas águas os vigamentos das suas câmaras, faz das nuvens o seu carro, anda sobre as asas do vento, faz dos ventos seus mensageiros, dos seus ministros um fogo abrasador. Lançou os fundamentos da terra, para que não vacile em tempo algum. Tu a cobres com o abismo, como com um vestido. As águas estavam sobre os montes, a tua repressão fugiram, a voz do teu trovão se apressaram, sobem aos montes, descem aos vales, até o lugar que para elas fundaste. Limite lhes traçaste, que não ultrapassarão, para que não torne mais a cobrir a terra. Tu que nos vales fazes rebentar nascentes que correm entre os montes, dão de beber a todos os animais do campo, os jumentos monteses matam com ela a sua sede. Junto delas habitam as aves do céu, cantando entre os ramos. Ele rega os montes desde as suas camas, a terra farta-se do fruto das suas obras. Faz crescer a erva para os animais e a verdura para o serviço do homem, para que tire da terra o alimento, e o vinho que alegra o coração do homem, e o azeite que faz reluzir o seu rosto, e o pão que fortalece o seu coração. Satisfazem-se as árvores do Senhor, os cedros do Líbano que ele plantou, onde as aves se aninham. Quanto à cegonha, sua casa é nas faias. Os altos montes são refúgio para as cabras monteses e as rochas para os coelhos. Designou a lua para as estações. O sol conhece o seu ocaso. Ordenas a escuridão de face e noite, na qual saem todos os animais da selva. Os leõezinhos bramam pela presa e de Deus buscam o seu sustento. Nasce o sol e logo se recolhem, se deitam nos seus covis. Então sai o homem para a sua lida e para o seu trabalho até a tarde. Ó Senhor, quão variadas são as tuas obras, todas as coisas fizeste com sabedoria, cheia está a terra das tuas riquezas. Tal é este vasto, espaçoso mar, onde se movem seres inumeráveis, animais pequenos e grandes. Ali passam os navios e o Leviatã que formaste para nele folgar. Todos esperam de ti que lhes dês o seu sustento em tempo oportuno. Dando-lhe tu, eles o recolhem, abres a tua mão e enche-se de bens. Escondes o teu rosto e ficam perturbados. Se lhes tiras a respiração, morrem e voltam para o seu pó. Envias o teu Espírito e são criados, e assim renovas a face da terra. A glória do Senhor seja para sempre. Alegre-se o Senhor em suas obras. Olhando ele para a terra, ela treme. Tocando nos montes, logo fumegam. Cantarei ao Senhor enquanto eu viver. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto existir. A minha meditação a seu respeito será suave. Eu me alegrarei no Senhor. Desapareçam da terra os pecadores e os ímpios não sejam mais. Bendize a minha alma ao Senhor. Louvai ao Senhor. Esse é o nosso dever, irmãos. Louvar a majestade de nosso Deus, pelo seu domínio, por toda a criação, desde o mais pequeno ser vivente, invisível,
até o maior animal da terra, são todos criações de Deus, feitas pelo poder da sua palavra. O Senhor criou os céus e a terra, o mar, a água, separou a terra das águas, fez o mundo, criou os seres viventes neste mundo. O tempo que demanda essa criação de Deus, que é o planeta que vivemos, só Deus sabe. Os homens fazem todas as suas suposições e análises, contudo Deus é quem conhece a idade deste planeta que vivemos. Mas uma coisa sabemos, que nosso Deus, Ele é de eternidade a eternidade, sempre Deus. Ao longo da história humana, muitos deuses se formaram, mas deuses que não são criadores, principalmente do bem. Criam o mal, mas o bem não. O único Deus que cria o bem para sustentar as obras das suas mãos, o produto das suas palavras, é o nosso Deus Todo-Poderoso, a quem devemos a nossa vida. Sabemos que a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. É Deus quem detém as coisas que liberam também, pois tudo está sob as suas ordens. O salmista bendizia com a sua alma o Senhor, pela magnificência do Senhor, que vestia todo o seu ser de uma majestade inimaginável. A glória de um rei da terra, irmão, sempre foi grande, e que as pessoas, quando viam, sentiam em si uma grande admiração. Mas nada se pode ou puderam ou poderá comparar com a glória de nosso Deus, pois Ele se veste de majestade. Contudo, irmãos, que Deus fez o mundo, criou tudo, e seu poder é imenso, a sua glória também, mas Ele atenta para o pobre e para o necessitado. Senhor Deus, irmãos, de todas as suas criações, a única que Ele criou, a sua imagem e semelhança, é o homem, ou foi o homem. Então nós trazemos conosco, irmãos, na nossa origem, a imagem. O homem perdeu esta imagem e semelhança quando caiu no pecado. Desfez-se então aquilo que ele tinha na sua origem. Mas o Senhor Jesus, Ele veio para reconstituir esta imagem e esta semelhança de Deus na vida de cada um de nós. De modo que hoje nós estamos, irmãos, servindo a Deus, mas com o direito de glorificar a Deus pelas obras que Ele fez, que Ele faz, e por aquilo que Ele fará em prol da humanidade. Sabemos que o trabalho que Deus começou ainda não terminou, porque de toda a obra que Deus fez, irmãos, Ele fez, ou seja, uma lei. Ele criou uma ordenança que Ele vai cumprir, que é desfazer tudo isto. Então, tudo isso que os olhos do ser humano veem hoje, contemplam, isto será desfeito quando a ira de Deus se manifestar na face da terra. Pois o próprio apóstolo Pedro, ele descreve que as obras serão desfeitas, irmãos, e como um livro se queimarão. Mas o Senhor então criou um povo que Ele está lutando na conservação dele, e esse povo está crescendo para cumprir o número daqueles que serão escolhidos, e nós fazemos parte deste número, mas estamos também fazendo parte de toda esta bênção que Deus deu na boca ao salmista de escrever, que são os bens de Deus em favor da humanidade, que Ele cria, Ele forma, é dele que procede os bens para alimentar o povo. Se o Senhor retiver a formação do oxigênio em todo esse planeta, todo ser vivente que vive de oxigênio
perderá a sua vida, até as plantas se secarão, porque todos vivem com o oxigênio, com o ar que Deus criou. Bendito seja o Senhor. Os irmãos vejam que se faltar o oxigênio, qualquer pessoa ou animal falece sem perceber, num ambiente fechado. Se por alguns instantes o oxigênio desaparecer, a pessoa desfalece. Mas Deus que deu o espírito de vida a nós, Ele mantém não só a oxigenação para este corpo, mas Ele criou dentro de nós, irmãos, um outro ser que depende não do... Porque o oxigênio e o vento, o ar, irmãos, são coisas invisíveis, mas necessárias para a vida. E a palavra espírito vem do grego, que significa ar ou vento. Então o Senhor criou o ar para a nossa vida terrena, mas criou o seu espírito, ou seja, enviou o seu espírito para conservar a vida do nosso homem interior. Então exteriormente nós temos alimento, nós temos a água, temos a inteligência que Deus deu, temos a vida, pernas para andar, mãos para trabalhar e assim por diante, e condições de vida. Condição de vida ao ser humano e aos animais, a todos os seres vivos, até aqueles que são nocivos para o ser humano têm vida, porque Deus deu. Dentro de nós, irmãos, também existe uma vida que ela é conservada pelo poder da palavra de Deus. Como aqui o salmista descreve, irmãos, o domínio do poder de Deus em tudo aquilo que existe aos nossos olhos nesta vida terrena, o Senhor também criou e formou dentro de nós, pelo Espírito Santo que em nós habita, um poder para suprir todas as nossas necessidades espirituais nos tempos oportunos, de modo que não falta nada neste mundo para manter a vida, e não falta nada dentro do nosso ser para manter a nossa vida espiritual. Então, se faltar o ar, irmãos, digamos que aqui dentro desse ambiente fosse todo fechado, e acendesse um fogo, e este fogo consumisse oxigênio, porque o fogo é alimentado pelo oxigênio, se falta oxigênio o fogo apaga. Então ele é aceso, ele come, usa o oxigênio. E se manter tudo fechado, uma hora acaba o oxigênio e todo mundo desmaia e morre. Por quê? Porque o ar, a vida desapareceu. Ou seja, a vida foi embora porque o ar sumiu. Espiritualmente, irmãos, quando acende-se alguma coisa que começa a consumir, não o ar que respiramos, mas o espírito que espiritualmente respiramos, então nós começamos a querer desmaiar, a enfraquecer. Por quê? Porque está faltando vida. Então é necessário aerar, é necessário fazer funcionar outra vez o ar para que a gente possa viver. Irmãos, querem ver uma coisa? Se nós criarmos um lago, por exemplo, e colocar peixes ali, e não tiver movimento para que seja injetado o oxigênio naquela água, a água fica parada, os peixes morrem, porque eles vão respirando oxigênio na água, vão respirando, chega uma hora que não tem movimento, não se injeta oxigênio na água, os peixes morrem. Porque sem o Espírito de Deus, nossas vidas espirituais se acabam. Então, irmãos, o homem cria meios para manter a vida, e hoje o Senhor manda a palavra e vai criar meios para manter a vida de Cristo dentro de nós. Não pode faltar o movimento do Espírito de Deus em nós. Uma água parada, irmãos, com o tempo ela perde vida, as características, todo ser vivente que tiver morre, a água apodrece. Espiritualmente, aquilo que está dentro de nós, se ficar parado, não tiver esses movimentos que Deus faz aqui, olha, Deus faz o vento, movimenta as árvores, movimenta as águas, faz os rios correrem, criou, irmãos, a condição das águas se movimentarem. Os irmãos vejam que o magnetismo da terra cria movimento da terra. O vento sopra, joga uma folha para o ar, mas daqui a pouco
a folha, o próprio peso da folha, que é imperceptível, começa a levar, ela vai cair na terra, porque tem movimento. Deus quer movimento na nossa vida espiritual. Então, irmãos, quando a coisa começa a crescer no mundo, e as coisas deste mundo começam a subjugar a nossa vida espiritual, e a oxigenação espiritual, as virtudes começam a diminuir, então é preciso agitar, mexer, mover. Nós tivemos ao longo da história, irmãos, quem ler pode conhecer, ao longo da história do Evangelho, desde os tempos dos apóstolos, no decorrer de todos estes séculos, situações em que a obra de Deus no Evangelho de Cristo cresceu. Depois vieram as tentações, vieram as perseguições, cresceu também a vida material, poder econômico, financeiro, cresceu também a política no meio do povo de Deus naquele tempo. Então houve um esfriamento, começaram a haver divisões, começaram a haver grandes pregadores, grandes homens, e a grandeza do homem suplantou as virtudes espirituais. Então foi diminuindo, vieram as perseguições, e as perseguições começaram de fora para os que eram crentes. Depois, no meio dos crentes, se formaram as perseguições, houve uma facção, uma divisão, houve, irmão, um sectarismo, dividiu, seita é divisão, dividiram-se, e os que dominaram até hoje o mundo. Então começaram a batalhar contra o pouco de cristão que sobrou, que eram fiéis a Deus, porque neles estava ainda o Espírito Santo. Dos outros saíram, dos outros desapareceram, ficaram carnais, começaram pelo Espírito, acabaram pela carne, viraram então, irmãos, inimigos dos próprios irmãos, ou do povo de Deus. Houve as perseguições geradas pelos próprios no meio do povo. Bendito seja o Senhor. Esta é a história do cristianismo, desde os apóstolos. Houve tempo que cresceu e depois começou a diminuir. O que fez Deus? Começou a fazer dispensação do Espírito, ou seja, derramamento do Espírito, e voltou outra vez entre os pequenos, os humildes, os pobres, a ver os dons de Deus. E um ora o Senhor liberta, outro recebe o dom de novas línguas, outro recebeu o dom de cura, outro recebeu o dom de expulsar os espíritos malignos. Isso movimentou novamente, começou a crescer. Vieram as grandes igrejas evangélicas, evoluíram ao longo dos séculos, mas veio outra vez a grandeza humana, subiu outra vez na cabeça dos grandes pregadores que ficaram na história, que atraíram para si multidões. Novamente começou a entrar a política no meio do povo de Deus, e as virtudes foram se acabando, foram esfriando. A Europa, que tinha tanta irmandade, foi acabando. Sobraram algumas igrejas que permanecem até hoje, mas onde está o Espírito de Deus? Não há mais movimento do Espírito. Então a água vai ficando turva, parada, ser vivente vai acabando. Mas ainda existe um punhado de gente que de vez em quando bate um vento nas águas, elas se movimentam e o Espírito se revigora e volta outra vez. Nós tivemos, irmãos, nos anos 70, nos finais da década de 60 e nos anos 70, um grande derramamento do Espírito Santo, e houve então, irmãos, uma dispensação aqui no Brasil. Quantos reuniam, o Senhor selava, derramava o dom do Espírito Santo, o dom de novas línguas. O dom do Espírito Santo, quando se batizavam, recebiam, mas o de novas línguas, juntava-se irmãos aqui. Eu cheguei a ver, quando era criança, mais de 60 num culto receberam o dom de novas línguas. Outra vez num culto aqui, 19 receberam. Uma vez aqui, irmãos, uma grande parte de irmãos idosos que quase não andavam, vinham aqui na frente manifestando o dom de novas línguas. Era o tempo, irmãos, que o Senhor estava derramando para revestir o povo para a luta que viria na frente. Bendito seja o Senhor. Cresceu então as igrejas, encheu as igrejas, povo que viaja de um lado para outro, finais de semana nas estradas.
Quantas vezes nós víamos carro de irmãos indo para cá, outros vindo de lá para cá, olhávamos num carro, lá tinha uma Bíblia lá atrás, um instrumento lá atrás, era o povo saindo para congregar aqui, congregar ali, correndo por causa da palavra, era o Espírito de Deus que movia, eram as águas que se agitavam, havia vida com abundância. Mas agora, queridos irmãos, estamos vivendo um tempo em que o pecado vem crescendo, a sujeira vem entrando, a maldade vai se avolumando e percebe-se que há uma certa acomodação. Devagar, não se canta mais. Antigamente passava nas ruas, escutava aqui, tem crente, mora crente aqui, estou escutando uma irmã cantar um hino. Chegava em outro lugar, aqui mora irmãos, porque saiu na rua aí uma senhora e eu olhei para ela, só pode ser nossa irmã, glória ao nome do Senhor. Ia viajar na estrada, na cidade, num lugar qualquer que parava, aí estão nossos irmãos. Quantas vezes viajando, irmãos, por essas estradas, parava num restaurante, de repente via um carro que parava, saía um grupinho, duas, três irmãs com irmãos, entravam, são nossos irmãos. Mas Deus, irmãos, podia falar sem medo de errar, eram nossos irmãos. Onde vão? Nós vamos congregar lá em tal cidade, o Senhor mandou nós em tal cidade. Não pode acabar isto, irmão. Isso não pode acabar. Não pode acabar a glória na igreja. Porque olha aqui o salmista, irmãos, Deus está em todo lugar. Move a terra, move os vulcões, move os rios, faz aparecer o tremor, faz aparecer coisas na terra que espantam o homem. Bendito seja o Senhor. E nós, irmãos, se Deus fizesse aparecer no meio do povo coisas que nos espantassem. Não isso que estamos vendo aí, que isso aí não espanta ninguém. Doença. Sempre teve doença. Teve o tempo da febre amarela, da gripe espanhola, morreram milhares de pessoas nesse mundo, mas nasceu e está aí gente de monte. Mas não pode morrer, queridos, isso que sentimos agora há pouco, que só não sentiu quem não quis sentir, que a presença do Senhor está aqui. Bendito seja Deus que nunca nos deixe. Cantarei ao Senhor enquanto eu viver. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto existir. Senhor, a minha meditação a teu respeito será suave. Eu me alegrarei no Senhor. Irmandade, a irmandade está alegre no Senhor hoje. Será que há alguma tristeza maior que possa te fazer agora abaixar a cabeça e dizer, eu não tenho alegria, não sinto prazer? Se não tens prazer de viver por causa das coisas deste mundo, deixa aquela coisinha que está dentro de ti, que é a tua alma, sentir um pouquinho de alegria e pelo menos verter na tua boca um glória ao teu Deus. Quem sabe ele receba o teu louvor agora e a sua presença encha o teu ser. Despertemos-nos, irmãos, porque o que vem aí, não vamos pensar que é o contágio dessas coisas que matam tanta gente. É um vírus pior do que esse, que não sufoca ninguém, que não mata nenhuma carne, mas mata a vida que está aqui dentro. Se Deus nos desse uma vacina hoje, irmãos. Quanto que a ciência lutou para descobrir uma vacina para neutralizar o poder desse mal, desta pandemia. Queridos irmãos, que Deus revista os pregadores, que Deus dê poder de pregar a palavra a tempo e fora de tempo, insistir, ainda que custe lágrimas, mas que ninguém perca essa virtude que nos faz servir a Deus e dizer, Senhor, eu te louvarei enquanto eu existir. Vamos fazer hoje este pacto com o Senhor e dizer, Senhor, eu quero te louvar enquanto eu existir, Senhor. Aceita o meu louvor. Pergunte agora, irmã,
Pergunte agora ao Senhor: Senhor, tu aceitas o meu louvor? Se eu abrir a minha boca agora e dizer que eu te amo, o Senhor crê, aceita o meu louvor, o meu amor? Recebamos agora nesta comunhão um pingo deste amor que desce dos céus. Enche a tua alma de prazer, da tua boca sairão cânticos de louvor à majestade divina. Não haverá prova, nem lutas, nem medo do amanhã. Isso aí é coisa da vida terrena, porque aquilo que está dentro de nós é muito superior. É a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus seja louvado.